Olá pessoal, mais um vídeo. Agora um vídeo com exercícios da sessão 4.3, uma sessão bem importante, tá? Uma sessão que permitiu a gente entender as informações que a derivada primeira e segunda nos dão sobre o gráfico, né? Sobre o comportamento de uma função dada, ok? Claro que a gente sempre supõe aí uma função com existência e derivadas, primeira e segunda, claro, né? Ok? Então, a sessão 4.3 é isso, né, que ela trata, tá? Eu vou fazer alguns exercícios, tá? Então, vamos começar com o primeiro. O primeiro exercício é o exercício 16, tá? A gente tem essa função aqui, x² vezes ln de x, tá? E o que ele pede é que a gente busque onde a função cresce ou decresce, valores máximos e mínimos locais dessa função, intervalos de concavidade e pontos de inflexão. Ou seja, um exercício bem extenso, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa é que, vamos lá, o domínio dessa função é exatamente o intervalo de 0 até mais infinito, né? Sempre é importante buscar o domínio, porque é exatamente onde a gente está fazendo a busca, né? Ele diz, a gente quer buscar onde a função cresce e decresce. Bom, claro, tem que sempre ter como objetivo o domínio da função, né? Ok? Não adianta procurar na reta toda, né? Então, nesse caso aqui, ó, o x aqui, essa entrada aqui é um real positivo. Aqui poderia ser qualquer real, mas daí você tem que pegar a intersecção dos dois, né? Ok? E no final a gente pode dar até um pitaco aí do gráfico da função, ok? Então, vamos tentar ver onde a função cresce e decresce. E quem nos dá essa informação é o sinal da derivada, né? Lembrando que aqui, nesse exercício, a gente está fazendo o produto de x² com logaritmo de x. Se a gente for pensar do ponto de vista de gráfico, xy, vamos colocar x² aqui em azul, tá? Y igual a x² e vamos colocar logaritmo de x numa outra cor aqui, tá? Ok? Aqui é y igual a ln de x. Passa no ponto 1, 0, né? Ok? Aqui tem coisas interessantes, né? Que, por exemplo, dado um x, a função f nesse x, ela calcula essa medida e multiplica por essa medida, né? É assim que ela está funcionando. Se pegar, por exemplo, ponto 1, quanto que é o logaritmo de 1 é 0. E quanto que é x², 1 ao quadrado, né? 1. Então, 0 vezes 1 dá 0. Então, o produto vai passar no ponto 1, 0. E aqui tem coisas interessantes que a gente não vai conseguir responder agora, né? Mas se você pegar um x aqui cada vez mais perto de 0, você está pegando x² e multiplicando por log de x. O x² vai mais rápido para 0 do que o x, e o log de x está ficando grande e negativo, né? Então, se você tem um produto de uma coisa perto de 0 por uma coisa perto de menos infinito, será que isso vai para algum lugar? Então, para analisar o comportamento dessa função, a gente vai ver como que funcionam as variações dela, né? Primeira variação, que seria a derivada, e segunda variação, que é a derivada segunda, né? Okay? A primeira coisa é derivar a função certinho, né? Então, derivada de x² 2x, tem um produto aí, né? Multiplica por ln de x, mais x² vezes a derivada do ln de x, que é exatamente 1 sobre x. Então, fica 2x ln de x mais x, ou se preferir, x que multiplica 2 ln de x mais 1. Ok? Então, derivada de x² 2x, multipliquei por ln de x, mais x² está lá, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. 2x ln de x mais x, né? x² sobre x deu x. Coloquei o x em evidência, ficou 2 ln de x mais 1. Ok? E lembrando que a gente está fazendo uma busca nesse intervalo. Ou seja, já que a gente está fazendo uma busca nesse intervalo, esse x que aparece aqui, ele é positivo. Esse cara aqui, então vamos colocar aqui, ele é positivo. Então, quem vai mandar no sinal da derivada? Esse cara aqui. Ok? Então, quando que isso é positivo e quando que isso é negativo. Ok? Então, e quando isso for 0, na verdade eu teria um ponto crítico da função, né? Aqui eu tenho um produto e duas funções deriváveis, então produto e deriváveis é derivável. Então, pontos críticos são pontos onde a derivada é 0, ok?
Se a gente for fazer essa conta aqui, né? Se você igualar isso a zero, isso aqui é zero, então vai ficar como? 2 ln de x mais 1, isso tem que ser zero. Ou seja, ln de x tem que ser menos 1 sobre 2. Ou seja, o x é exponencial de menos meio. Ou seja, é 1 sobre e a menos meio. Ou seja, 1 sobre raiz de e. Esse número é positivo, obviamente. Tá ok? E do ponto de vista da função ser crescente ou não, a gente vai analisar agora, tá? Então, vamos ver. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos apagar esse gráfico aqui, tá? Que a gente já define toda a parte de crescimento da função nessa mesma página aqui, tá? Então, olha só. Quem vai mandar no sinal da derivada é esse cara aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho x, ok? Eu estou fazendo busca para x positivo. Tem um cara aqui que é exatamente o 1 sobre raiz de e. De acordo? E agora eu vou perguntar quando que a derivada é positiva. Então, vamos lá. A derivada é x vezes 2 ln de x mais 1. Isso é positivo quando 2 ln de x mais 1 for positivo. Isso é equivalente a dizer que o ln de x tem que ser, ou 2 ln de x tem que ser maior que menos 1, né? Ou seja, eu somei menos 1 para eliminar, né? Somei menos 1 nos dois lados da desigualdade, isso preserva a desigualdade. E agora eu vou dividir dos dois lados por 2, preserva a desigualdade também. Então, se eu fizer isso, né? Eu tenho aqui menos meio, né? Log de x é uma função crescente, não é? Ó, log de x é crescente. Então, para que log de x seja maior que menos meio, o x tem que ser maior que o quê? O x tem que ser maior que exponencial de menos meio, ou seja, 1 sobre raiz de e. Então, isso está dizendo que se a gente pegar um x maior que 1 sobre, raiz de e aqui, tá? Se a gente pegar um x maior que 1 sobre raiz de e, a derivada é positiva. Então, isso está dizendo para a gente, de alguma forma, que daqui para cá, essa função ela é crescente, tá? E analogamente, se você pegar um x agora daqui até aqui, você vai perceber que a derivada é negativa, ok? Ou seja, a função nesse intervalo é decrescente, tá certo? Então, a conclusão é essa, tá? A função f, ela cresce aonde? Então, vamos colocar aqui, f é crescente nesse intervalo, e f é decrescente nesse intervalo. Ok? Então, olha só. Ponto 1 sobre raiz de e, então, ele é um ponto crítico, né? Por que ele é um ponto crítico? Porque a derivada nele dá zero. Ok? Só que olha só. Um pouquinho antes dele, a função está caindo. E um pouquinho depois, a função está crescendo. Então, isso nos diz que esse ponto é um ponto de mínimo local. Ok? Então, a gente já acabou de concluir que o ponto 1 sobre raiz de e, ok? E a imagem dele, então, quanto que é f de 1 sobre raiz de e, né? É 1 sobre raiz de e ao quadrado, ou seja, 1 sobre e, que multiplica o logaritmo de 1 sobre raiz de e, ou seja, logaritmo de e a menos meio. E isso dá menos meio. Então, aqui eu tenho menos 1 sobre 2e. Ok? Então, olha só. O ponto 1 sobre raiz de e é um ponto, então, de mínimo, né? Mínimo local, porque um pouquinho antes dele a função está caindo e um pouco depois ela está crescendo. Teste da derivada primeiro, tá? E o valor mínimo local é isso aqui. Então, já fizemos a conta, tá? Perfeito? Então, já achamos aí onde a função cresce, onde a função decresce, e achamos o ponto de mínimo local e o valor mínimo local. Ok? São algumas perguntas que o exercício pede. Então, essas duas informações aqui é o item A, essa informação aqui é o item B, certo? Só tem um extremo local essa função, esse intervalo todo, de acordo? E agora, a próxima etapa é buscar aonde a função tem concavidade para cima, onde tem concavidade para baixo, tá?
e a função é essa daqui, né? Onde ela tem concavidade para cima, onde ela tem concavidade para baixo e se tem ponto de inflexão, né? A gente calculou a derivada primeira e deu quanto? Vamos só. Deu x, 2x ln de x mais x. Então, deu 2x ln de x mais x. Agora, a gente vai lá e procura a derivada segunda. Então, a derivada de 2x é 2, que multiplica ln de x, mais 2x vezes a derivada do ln de x. Então, 2x vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, mais a derivada do x, que é 1. Então, eu tenho quanto aqui? 2 ln de x. Esse cara dá 1, então 2 mais 1, 3. Mais 3. Perfeito? E agora, mesmo esquema, né? Primeira pergunta é quando que isso é zero? Porque derivada de segunda igual a zero vai dar os candidatos ao ponto de inflexão, ok? Candidatos. Eu tenho que analisar se a curva troca de concavidade um pouco antes desse candidato e um pouco depois desse candidato, ok? Então, isso aqui implica, então, que o ln de x tem que ser menos 3 meios, ou seja, o x candidato aí é exatamente exponencial de menos 3 meios, tá? Lembrando que isso é um número positivo, de acordo? Então, olha só, eu tenho o eixo x aqui, tá? O zero está mais ou menos por aqui, ok? E aqui eu tenho o exponencial de menos 3 meios, perfeito? Como a gente fez antes, né? Não é difícil verificar isso, né? Quando que esse cara aqui é positivo? Vai ser positivo daqui para cá, ok? E quando que é negativo? Quando que a derivada segunda vai ser negativa? Aqui. Então, aqui. Por que isso, né? Então, olha só, novamente. A pergunta é, quando que a derivada segunda é positiva? Derivada segunda, 2 ln de x mais 3. Isso tem que ser maior que zero. Se você somar menos 3 dos dois lados, você fica com isso aqui. Se você multiplicar por meio dos dois lados, você fica com isso aqui. Agora você usa o fato da função logaritmo ser crescente ou a exponencial ser crescente, né? A função e na x é crescente, não é? Então, se esse cara é maior que esse, a exponencial desse cara vai ser maior que a exponencial desse, né? Isso é equivalente, ok? A exponencial desse cara, então, né, o x tem que ser maior que a exponencial de menos 3 meios. É exatamente isso que a gente teve aqui. Tá? Então, fazendo análise do sinal da derivada segunda, claro que para a derivada segunda negativa é equivalente, tá? Mas fazendo análise do sinal da derivada segunda, a gente conclui que a função f é côncava para cima em... desculpa aí. A f é côncava para cima em qual intervalo? É a menos 3 meios mais infinito. E f é côncava para baixo em 0 é a menos 3. É isso. Ok? Então, olha só. Esse ponto aqui, de abscissa é na menos 3 meios, era um candidato à abscissa de um ponto de inflexão. Será que o ponto do gráfico é a menos 3 meios, f dele é um ponto de inflexão? Né? A resposta é sim. Por quê? Porque um pouquinho antes a função tem concavidade para baixo, ó, para baixo. E um pouquinho depois a função tem concavidade para cima. Então, qual é o ponto de inflexão? Né? O ponto de inflexão tem? Tem. Então, vamos dizer quem é ele. O ponto de inflexão é exatamente o E a menos 3 meios. Qual que seria a ordenada dele? É exatamente E a menos 3 meios ao quadrado, né? Então, tem que fazer esse cara aqui, ó. E a menos 3 meios ao quadrado, ou seja, E a menos 3, né? Ou seja, 1 sobre A ao cubo. Vamos lá, 1 sobre A ao cubo vezes o logaritmo de E a menos 3 meios, que é exatamente menos 3 meios. Então, vamos colocar assim. Menos 3 sobre 2 vezes isso. Ok? Então, esse ponto é o ponto de inflexão. O único ponto de inflexão, tá? Perfeito? Então, é isso aí, gente. Então, esse exercício era simplesmente para buscar essas informações, tá? A sugestão,
vai no GeoGebra e identifica todos esses pontos, né? Faz o gráfico da função, certo? E marca esses pontos, onde ela é crescente, onde ela é decrescente, e observe visualmente para ver se você verifica que realmente isso é verdade. Ok? Então tá. Próximo exercício, na mesma linha. Qual é o exercício? Exercício 49. Vamos ver o exercício 49. A ideia é fazer o gráfico agora, tá? Dessa função aqui, ó, exponencial de menos x², tá? O exercício pede para encontrar assintotas verticais e horizontais, pede para encontrar intervalos onde a função cresce ou decresce, se ela tem máximos e mínimos locais, concavidade, inflexão, e depois usar tudo isso para fazer o gráfico da função, ok? Uma primeira observação que a gente faz aqui, que o domínio dessa função é o conjunto de todos os reais, porque, dado um x, eu pego esse x elevado ao quadrado primeiro, pego o oposto dele e faço exponencial disso, ou seja, não tem restrição alguma para fazer essa conta, né? Então, domínio de definição são todos os reais. Outra coisa importante é que se você pegar f do oposto de x, isso é exponencial de menos o oposto de x ao quadrado. Isso é exponencial de menos o oposto de x ao quadrado é x ao quadrado, ou seja, isso é f de x. Então, isso está dizendo para a gente que f é uma função par. Isso é importante, tá? Porque daí o que acontece no lado positivo do eixo x, o lado negativo vai ser simplesmente reflexão com relação ao eixo y, ok? Então, o que acontece num ponto x é exatamente igual ao que acontece no oposto dele, por isso dessa simetria. O item A, né, pergunta, tem assíntota vertical? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque essa função aqui é contínua. Então, na vizinhança de um certo A do domínio, não tem como isso ir para o mais infinito, né? Se você pegar aqui um A no domínio da função e tentar fazer o limite quando x tende a A, né? Lembrando que por que o A está no domínio? Porque o domínio são todos reais. Então, quando você pegar um A real, ele está no domínio. Então, o limite quando x tende a A de f de x, nesse caso, vai ser exatamente exponencial de menos A ao quadrado, que é f de A. Ou seja, esse cara é um número, isso aqui não tem como ser mais ou menos infinito, tá? Então, a conclusão é que não existe qualquer assíntota vertical, ok? Isso é uma informação importante. Agora, item B, tem assíntota horizontal? Então, eu preciso calcular o limite quando x tende a mais infinito de exponencial de menos x², não é? E, obviamente, que como a função é par, o que acontece em mais infinito vai ser exatamente igual ao que acontece em menos infinito, ok? Então, como fica a conta? A observação que a gente tem que ter aqui é essa, ó. Eu vou colocar y igual a x, tá? Isso é uma coisa importante. Eu estou pegando um x que está ficando grande, positivo ou negativo, tanto faz. O que acontece com x²? Então, ele fica grande e positivo. O que acontece com o oposto dele? Vai para menos infinito. Então, o que acontece com a exponencial de alguém que está indo para menos infinito, né? Se pegar a exponencial de alguém que está indo para menos infinito, vai para zero. Então, isso aqui vai para zero. Conclusão. Y igual a zero é a única, né? Assíntota horizontal ao gráfico de f. Então, na verdade, essa função ela é par, ela não tem assíntota vertical e ela tem assíntota horizontal, em direção de mais infinito e em direção de menos infinito. E é o próprio eixo x. Isso está dizendo para a gente que o gráfico da função vai tender ao eixo x à medida que o x cresce em direção a mais infinito e à medida que o x cresce em direção a menos infinito. Ok? Então, o item A era isso. O item B, a gente vai tentar buscar aonde a função cresce e onde ela decresce agora. Tá? Esse seria o item B. Tá? Então, a função f de x é a menos x². Então, derivada, parte boa, a função está definida na reta toda. É contínua, mais que isso, é derivável, porque é a composição de deriváveis, né? x² é derivável, o oposto dela vai ser, exponencial é derivável, então a composição também vai ser. Tá? Então, quanto que é derivada? Quanto que é derivada de e na u?
E na U vezes o'. Então, E a menos x² vezes menos 2x. Ok? E observa que aí são as partes importantes, né? Exponencial de alguém é sempre positivo, né? Exponencial de alguém nunca dá zero e nunca dá negativo. Então, quem vai mandar no sinal da derivada é exatamente esse menos 2x, certo? Então, isso já diz pra gente que f é crescente quando o x for negativo. Porque se o x for negativo, menos 2x vai ser positivo. E daí isso aqui é positivo, multiplicado por positivo vai ser positivo. Então, f é crescente quando x for negativo, ou seja, em menos infinito até zero. E, vamos colocar assim, f é decrescente em qual intervalo? Para isso aqui é positivo, para isso aqui ser negativo, o x tem que ser positivo. Então, nesse intervalo aqui, né? Em 0 até mais infinito. Ok? Essa função aí, ela tem algum ponto crítico? Ela tem, né? Isso aqui nunca é zero, mas isso aqui é zero quando x for zero. Então, o zero é o único candidato a ponto crítico, né? Ou seja, f' de zero é zero. Então, esse cara aqui é ponto crítico. Será que o ponto de abscissa zero, ele é máximo, então, ou mínimo local? Ou nenhuma das duas coisas? Vamos ver. Vamos lá, aqui está o x, aqui está o zero. A derivada no ponto zero é zero. A pergunta é quanto que é f de zero? Exponencial de zero é 1. Então, no ponto zero aqui está valendo 1 unidade. E vamos fazer assim. E nesse ponto aqui, a derivada é zero. Certo? Do ponto de vista de gráfico, um pouquinho antes do zero, ou seja, para x negativo, a função está crescendo, não é? Então, um pouquinho antes a função está crescendo, e ela vai ter que chegar a derivada zero, tá vendo? A derivada crescendo, a derivada positiva, ou seja, a função crescendo. E agora, um pouquinho depois do zero, a função está caindo. Teste da derivada primeira. Então, isso diz para a gente que, localmente, esse é o comportamento do gráfico da função. Ou seja, vamos colocar aí, o ponto zero é máximo local. Na verdade, o valor vamos colocar aqui, é ponto de máximo local. E claro, o f de zero seria esse valor máximo local. Ok? Então, aí a gente resolveu o item B e também o item C. Porque a gente já achou onde ela cresce, onde ela decresce e já achou os extremos locais. Só tem um, é o ponto de abscissa zero. Ok? Item C já foi, o D agora. Então, olha só, a gente tinha f de x igual a exponencial de menos x², derivamos uma vez do exponencial de menos x² vezes 2x, e vamos derivar mais uma vez, e vamos ver quanto dá. Quem manda nesse negócio é exatamente a derivada, nas questões de concavidade, a derivada segunda, o sinal, né? Então, vamos derivar o 2x, derivada de 2x é 2, vezes e a menos x², mais, agora 2x vezes a derivada disso. Então, 2x, vamos lá, 2x vezes e na u vezes u'. Ok? E isso a gente consegue escrever como e a menos x² duas vezes, só que eu vou colocar isso em evidência, 1 mais, no caso 1 menos, então, desculpa, 1 menos, né? Então, olha só, esse cara vezes isso está aqui, esse menos eu estou levando lá, 1, 2 já saiu, esse cara já saiu, então sobrou 2x². Perfeito? Então, esse 2 está aqui, esse 2 saiu, mas sobrou aquele. De acordo? Agora, mesma observação de antes, né? Eu preciso analisar o sinal da derivada segunda. Isso aqui é sempre positivo. Então, quem vai mandar no sinal é esse cara aqui. Tá? Bom, eu posso até, para ajudar nas contas aí, vamos tentar ver o sinal, né? O y aqui é o sinal da derivada segunda. Eu vou pegar o y aqui como sendo 1 menos 2x². Então, novamente, x² é isso aqui. Duas vezes vai ficar mais fechado.
Quando você põe o menos, vai fazer isso. Daí você desloca uma unidade para cima. Então, o gráfico é alguma coisa desse tipo aqui. Uma quadrática de concavidade para baixo, né? Ok? Então, a imagem do zero é 1. Então, aqui eu tenho 1. Tá? E as raízes são quem? A pergunta é quando que isso aqui é zero, né? Ou seja, se o x for 1 sobre raiz de 2, funciona. Então, vamos lá. Continha, se vocês quiserem fazer, vocês fazem, né? Então, 1 sobre raiz de 2. E se o x for menos 1 sobre raiz de 2, funciona, né? Por que funciona 1 sobre raiz de 2? Porque ele ao quadrado é meio. Meio vezes 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Tá? E aqui é a mesma coisa. Menos 1 sobre raiz de 2. Agora, observe o seguinte. Que entre esses dois caras, a derivada segunda é positiva. Então, aqui nesse meio aqui, ó. Certo? A derivada segunda é positiva. E fora, fora, ou seja, daqui para cá e daqui para cá, a derivada segunda é negativa. Por que é negativa? Se pegar um x aqui, ó, os valores são negativos. Se pegar x aqui, os valores são positivos. Então, isso permite a gente concluir que a f é côncava para cima, aonde? No intervalo de menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E f é côncava para baixo em 1 sobre raiz de 2 até mais infinito, unido com menos infinito até menos 1 sobre raiz de 2. E aí vem a pergunta-chave. Esse ponto aqui é um ponto onde a derivada segunda é zero. E esse também. Eles são inflexão? Nesse caso, eles vão ser. Por quê? Porque o ponto com essa abscissa aqui, um pouquinho antes a concavidade é para baixo. E um pouquinho depois dele a concavidade é para cima. E aqui inverte, né? Um pouquinho antes é para cima, um pouco depois é para baixo. Então, essa curva tem dois pontos de inflexão. Tá? Quem são os pontos de inflexão, então? Lembrar que o ponto de inflexão é o ponto da curva, né? Então, 1 sobre raiz de 2 e f de 1 sobre raiz de 2, né? Quanto que é f de 1 sobre raiz de 2, né? Exatamente exponencial de menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, meio. E menos 1 sobre raiz de 2, a imagem tem que ser a mesma coisa, né? Porque a função é par, né? Então, a imagem desse cara deu isso. A imagem do oposto dele tem que dar a mesma coisa. Então, são os dois pontos de inflexão. Tá? Agora eu vou fazer uma coisinha, já que eu fiz aqui, eu vou só apagar, tá? E vou fazer um protótipo aqui de gráfico dessa função, tá? Então vamos lá. O que a gente viu antes? A gente viu que o zero era o único ponto crítico, né? E ele era um máximo local, ok? Então vamos lá para frente, ok? Então vou marcar aqui. O gráfico eu vou colocar em verde, tá? Então o zero é um máximo local e a imagem do zero aqui, f de zero, é 1, certo? Nesse ponto aí, a derivada deu zero, ok? Um pouquinho antes a função cai e um pouquinho depois, um pouquinho antes a função é crescente, um pouquinho depois a função é decrescente. E lembrando que a função é par, então tem simetria. O que a gente viu também é que à medida que o x vai para mais infinito, a função despenca a zero. E despenca de forma decrescente, porque a gente já viu isso, né? A função ela decresce no intervalo de zero até mais infinito. Então, ela não pode fazer isso aqui, ó. Até mesmo porque essa função aqui é sempre positiva. Ela sempre está acima do eixo x, tá? Então, a mesma coisa acontece aqui. Essa é a informação da cinta horizontal, tá, gente? Nunca vai tocar o eixo, tá? Perfeito? Agora, observa do ponto de vista de concavidade, né? O que a gente obteve, né? Os pontos 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2 são pontos importantes aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. 1 sobre raiz de 2, o oposto dele, menos 1 sobre raiz de 2. São dois pontos importantes. Por que eles são importantes? Porque entre eles, a função é côncava para baixo, estão percebendo? Ó, entre eles, côncava
para baixo. Eu acho que eu fiz bobagem aqui, né? Na verdade, entre eles, a derivada segunda é positiva. Então, aqui, desculpa aí, né? Baixo. Vocês já devem ter percebido, né? E esse aqui, cima. Vocês viram que a conta, o gráfico, depois mostra que a gente errou a conta, né? Então, entre os dois caras aqui, a concavidade é para baixo, certo? E fora deles, a concavidade é para cima. Ok, ó, concavidade para cima. Tá? Esses dois pontos aqui, então, são abscissas de pontos de inflexão. Que a troca, né, concavidade para cima muda para cima de novo. Tá? Observem aí, sempre importante isso, tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Esses dois pontos aqui, eles são pontos onde a derivada segunda é zero. Tanto aqui, se você pegar um ou outro, né? Na verdade é assim, se você tiver um ponto que é inflexão e a derivada segunda existir nesse ponto, então a derivada segunda é zero nesse ponto, ok? Mas a derivada segunda num ponto ser zero não significa que ele é inflexão, tá? Então tem que ter cuidado. Então, se um ponto for inflexão, por exemplo, esse ponto aqui é inflexão, se a derivada segunda nesse ponto aqui existir, então a derivada segunda é zero. Agora, se a derivada segunda for zero, não significa que o ponto é inflexão, tá? Eu vou mostrar um exemplo daqui a um pouco, que eventualmente você tem um ponto de inflexão que a derivada segunda sequer existe nele, né? Isso é bem simples de construir, inclusive, tá? Então, só lembrar que a gente já fez no vídeo sobre esse assunto, né? Se a gente pegar f de x igual a x à quarta, essa função aqui, a concavidade é sempre acima, né? Se eu for lá pegar a derivada primeiro, isso é 4x ao cubo, né? Regra do tombo, regra da potência, né? A derivada segunda é 12x quadrado. Então, observe que a derivada segunda é sempre maior ou igual que zero. Isso está dizendo que a função, o gráfico dela é uma curva côncava sempre acima. E é isso que eu quero comentar. Se você pegar a derivada segunda no ponto zero, dá zero. Ok? O que eu quero dizer, qual é a mensagem aqui? Às vezes, quando a gente pede ponto de inflexão para alguém, para os alunos, normalmente o que eles fazem? Eles pegam a derivada segunda, igualam a zero. E daí ele vai ter que o x igual a zero é um candidato, mas ele diz que já é ponto de inflexão, então ele pode estar errando. Ok? Na verdade, derivada segunda, se ela existir num determinado ponto e for zero, isso é uma condição necessária para ser inflexão, porém não é suficiente. Ok? Então, essa é a explicação. Tá? Então, sempre tem que ter muito cuidado com isso. Tá? E, mais do que isso, vou fazer um outro exercício aqui, o exercício 83, tá? Que é bem interessante essa função, tá? É x vezes módulo de x. Ok? O que o Stuart, que o autor aqui está pedindo para a gente? Ele quer que mostre que essa função tem ponto de inflexão no 0, 0, porém a derivada segunda sequer existe, ok? Então essa curva, gráfico dessa função, ela tem um ponto de inflexão no ponto 0, 0, porém a derivada segunda sequer existe, tá? Aqui um jeito de verificar isso é o seguinte, se você pegar o x, vamos lá, se você pegar aqui um x maior ou igual que zero, quanto que é a função? É x vezes x, né? X vezes x, porque se o x é maior ou igual que zero, o módulo de x é o próprio x. Então aqui você tem x vezes x, x quadrado. Agora, se o x for negativo, ou zero, tá? Isso é contínuo, não tem problema. Tá? Quanto que é o módulo de x? É o oposto dele, então o módulo de x é o oposto dele. Então o oposto dele multiplicado por x dá o oposto de x quadrado. Do ponto de vista de gráfico, vamos colocar o gráfico aqui, a função para x maior ou igual que zero é x quadrado, então ela faz isso aqui, ó. Ok? Para x maior ou igual que zero. E para x menor ou igual que zero é o oposto de x quadrado. Então ela faz isso. Parece uma cúbica, né? Mas não é. Aqui você tem um pedaço da quadrática, menos x quadrado,
E aqui você tem um pedaço da quadrática x². Ok? Observe que essa função é contínua na reta toda. Tá? Se a gente pegar e calcular a derivada dela, quanto que dá a derivada? Então vamos ver. Primeiro eu vou pegar x positivo e depois x negativo, ok? Ponto zero é perigoso. Então, deixa eu mudar o tom da canetinha. Então, se o x for positivo, eu estou falando de x². Quanto que é a derivada? 2x. E se o x for negativo, eu estou falando de menos x², né? Se o x for negativo, ó. Se o x for positivo, é a derivada de x², que é 2x. Se o x for negativo, eu estou falando de derivada de menos x², que dá menos 2x. Agora pergunta, no ponto zero, quanto que é a derivada? Aí você consegue perceber que você pode colocar um maior igual aqui e colocar um menor igual aqui, que não tem problema nenhum. Porque essa função que sobrou aqui, ela é contínua, né? Pela direita, 2x aqui, né? Perdão, deixa eu apagar isso aqui. Se você analisar pela direita do zero, o que acontece com a derivada? Então, se pegar um x indo para zero pela direita, a derivada vai para 2 vezes zero, que é zero. E se você pegar um x perto de zero pela esquerda, também vai para menos 2 vezes zero, que é zero. Isso está dizendo aqui que a derivada é zero no ponto zero, tá? Então, vamos só marcar aqui. No ponto zero, a derivada existe e é zero. Ok? O que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte. O limite, se você pegar um x perto de zero pela direita de f' de x, esse é o limite, quando x tende a zero pela direita, de 2x. Né? Ou seja, estou pegando um cara perto do zero pela direita, f' de x. Então, eu estou aqui. Ok? Isso dá zero. E o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de f' de x, é o limite. Agora o x é negativo, então dá menos 2x aqui, porém, dá zero também. Como o limite pela direita e o limite pela esquerda está dando zero, então o limite, quando x tende a zero, de f' de x é zero. Então, a gente diz aí que a derivada no ponto zero é zero. Ok? E agora a parte interessante do exercício. Vamos apagar esse rascunho aqui, as continhas. A parte interessante qual é? Vamos agora calcular a derivada segunda. Como que seria a derivada segunda? Então vamos lá. Eu vou olhar só para x positivo e para x negativo. E o zero fica para depois. Quanto que é a derivada segunda se o x for positivo? Se o x for positivo, eu tenho 2x como derivada primeira. Então, a derivada primeira vai ser a derivada de 2x, que é 2. E, se o x for negativo, né, é a derivada de menos 2x, que dá menos 2. O que isso está dizendo para a gente, de certa forma? Que perto do zero pela direita, a derivada segunda está indo para 2. E perto do zero pela esquerda, a derivada segunda está indo para menos 2. Conclusão. Importante. A derivada segunda no ponto zero não existe. Tá? Mas, o que você tem que observar? Concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, o ponto 0, 0, esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Só que nesse ponto, a derivada segunda sequer existe. Tá? Isso não tem nenhum problema com o que a gente falou antes, né? Se você pegar um ponto, né? Se esse ponto for de inflexão e a derivada segunda existir, então a derivada segunda é zero. Ok? O que a gente está querendo dizer é, sempre que for atrás de um ponto de inflexão, não é correto resolver a equação derivada segunda igual a zero e pegar a solução e dizer que aquilo é ponto de inflexão. Você tem que analisar. Aquilo é um candidato. É mais ou menos que nem a história lá do ponto máximo, né? Ou mínimo local, extremo local. Se você pegar um ponto que a derivada é zero de uma função, ninguém está dizendo que isso é extremo local. Mas ele é um bom candidato a extremo local. Você precisa analisar para ver se realmente é. Tá ok? E agora, para fechar, eu quero fazer mais 2 comentários. Não são exercícios do livro, tá? Mas são 2 comentários interessantes, tá? Então, o primeiro deles é esse aqui, ó. Só para fazer um paralelo com o que a gente aprendeu no ensino médio. Vamos pegar uma quadrática. Aqui o A não é zero, tá? Perfeito? Eu tenho equação aí geral. O F é uma quadrática geral. O gráfico é uma parábola. Todos vocês aprenderam isso no ensino médio, né? Você tem coisa que a gente sabe no ensino superior, é isso. Tá? Vamos tentar analisar a derivada primeira.
2ax, né? Porque a derivada de x quadrado é 2x, então 2ax mais b. Isso, de alguma forma, se você iguala a zero, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou tentando ver se ela tem extremos locais. Agora, todos vocês sabem, né? Quadrática ou é isso, ou é isso. Então, ela sempre tem um extremo local. Concorda? Ó, ou é isso, ou é isso. Ok? E, bom, se 2ax mais b tem que dar zero, quem que é o x? Então, o x é igual a menos b sobre 2a. Perfeito? Ou seja, isso aqui não é surpresa, mas é uma coisa interessante, né? Se você sabe um pouquinho de derivada, você sabe o vértice de uma parábola, né? Na verdade, isso aqui é a abscissa do vértice, né? Concorda? Exatamente onde o ponto, é a abscissa do ponto onde a derivada é zero. Então, é exatamente menos b sobre 2a. Tá? Então, esse seria o candidato a extremo local, né? Mas será que ele vai ser máximo, vai ser mínimo? Depende, vamos ver. Vamos calcular a derivada segunda agora. Quanto que é a derivada de 2ax mais b? É 2a. Certo? E essa é uma parte interessante, né? Que uma quadrática é um polinômio de grau 2 que a derivada segunda é constante. Então, está dizendo para a gente que ela sempre vai ser côncava para cima ou para baixo. Depende de 2a, ou seja, depende de a. Se o a for positivo, né? Então vamos lá. Se o a for positivo, então o f' de x, que é 2a, é sempre positivo. Isso implica que a função é côncava para cima. Certo? E se o a for negativo, a derivada segunda, que é 2a, vai ser negativo. Isso implica que a parábola é côncava para baixo. Coisa que vocês já aprenderam, talvez nunca justificaram, né? Mas a derivada permite fazer isso. Tá? E daí, é claro, observa, esse cara aqui é o candidato a extremo local, certo? Se o a for positivo, a concavidade é para cima. Então, quanto que vai ser a derivada segunda no ponto menos b sobre 2a? Vai ser positivo também, certo? Concavidade para cima, então esse ponto seria mínimo local, né? E se o a for negativo, concavidade é para baixo. Então, a f duas linhas desse cara vai ser negativo, certo? Se vai ser negativo, eu estou falando de ponto de máximo local, ok? Então, é só um comentário aí, né? Estudo da parábola com derivada, fica muito mais fácil.